Andrologia do Hospital do Servidor Público de São Paulo, a notícia de que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos uma pílula contra a impotência. E a notícia é alvissareira, porque, ao que me consta, a impotência é uma coisa que assola o mundo todo com números muito maiores do que vocês imaginam. O Eduardo vai nos falar a respeito disso agora. Mas eu queria saber, Eduardo, nós vimos a matéria, aí está a matéria com a foto do Eduardo dando a notícia ao Brasil sobre a pesquisa que rola nos Estados Unidos e daqui a pouquinho a pílula vai estar aí, quer dizer, uma simples pílula vai resolver o problema da impotência sexual, não é? Você acha que essa pílula brevemente já vai estar pronta para o mercado, Eduardo? Primeiro, Amaury, é até bom falar no seu programa que eu acho que houve um pouco de distorção das informações, não na Veja propriamente dito, mas em outros veículos. Esse comprimido do amor, como está sendo chamado... Comprimido do amor, boa! Ele não existe comercialmente. Então, acho que esse é o número 1, não existe. Em nenhum lugar do planeta, Europa, Estados Unidos. Ele, sim, é um medicamento promissor para o tratamento da impotência. Ele foi feito alguns estudos nos Estados Unidos, e isso já foi até publicado em congressos, e mostrou resultados satisfatórios. Tá? Então, isso é uma pesquisa inicial. Porque... Mas qual é a virtude? A virtude é que é um simples comprimido que você engole, sem outros tratamentos dolorosos, que é a história de aplicar a injeção no pênis. Essa é a grande virtude do medicamento que está em pesquisa. A virtude, eu diria até a grande beleza do medicamento, é que, obviamente, primeiro, você não precisa de picadas no pênis, muito menos de supositórios dentro da uretra, do canal da urina, e é uma pílula que atua por boca apenas no pênis. Quer dizer, vai tomar efeito localmente no tecido cavernoso. Certo. Então, acho que essa é a beleza do medicamento. E essa foi a grande descoberta. Quais são hoje os métodos existentes e em uso pelos urologistas, como você, Eduardo, para consertar essa história de impotência sexual? Qual é os tratamentos em voga hoje? Tá, eu diria que o tratamento mais atualmente usado no planeta, no mundo, é a injeção intracavernosa de prostaglandina. Então, a pessoa tem que aplicar no próprio pênis, é isso? A pessoa tem que aplicar no próprio pênis. E a pessoa tem que se auto-aplicar, desculpe, porque é no momento em que ela vai praticar o ato sexual que tem que ser injetado isso. Exatamente. A pessoa, 15 minutos, a meia hora antes do ato sexual, aplica na lateral do pênis esse medicamento. Eu acho que a gente não pode ser pejorativo até com relação a esse medicamento, porque se pensarmos há 20 anos atrás, o homem com essa impotência, com essa disfunção da ereção, não tinha tratamento nenhum. Então, a injeção de prostaglandina realmente produziu um boom. Mas não podia aplicar no braço? No braço vai... Aí que tá. O problema é o local. Desculpe eu fazer uma brincadeira. Não, a sua pergunta é bem pertinente, mas aí que a ciência evoluiu. Porque se aplicar prostaglandina intramuscular, ela vai atuar no corpo inteiro. Vai endurecer tudo. Não. Endurece o braço, de repente, e não endurece o pênis. Aí a gente fala, o que eu faço com o braço do... Não adianta nada. Então, eu acho que... bem, então, voltando ao nosso assunto sobre tratamento da disfunção da ereção, a injeção intracavernosa é a mais utilizada. Eu diria que, aproximadamente, nos Estados Unidos, temos 200 mil homens utilizando desta forma de terapia, quer dizer, é uma gama importante de pacientes. Existe a bomba de vácuo, que nada mais é do que um aparelho de uso externo, não necessita de medicamentos, de picadas, injeções ou cirurgias. É um aparelho onde fazemos um vácuo, é uma sucção do pênis. O pênis é colocado dentro de um cilindro e é feito um vácuo. Então, o sangue é chupado para dentro dos corpos cavernosos. Então, é uma ereção artificial, coloca-se um anel elástico na base do pênis e o indivíduo consegue ter uma vida sexual praticamente normal. Quais são os pacientes mais candidatos para esse tipo de alternativa? Seria o nosso paciente, inclusive, do Hospital do Servidor. É um paciente
depois mais de 60 anos, 70 anos, tem uma parceira fixa. Então é aquele senhor que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias de ato sexual, ele está feliz. Agora, e é muito grande o número de brasileiros com problemas de impotência? No Brasil não existem estudos estatísticos referente a esse tipo de problema. No entanto, projetando um trabalho que foi feito no Massachusetts, que é um estado no nordeste dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa entre homens de 40 a 70 anos. Dessa população estudada, aproximadamente 50% dos entrevistados relataram ter algum problema de ereção, ou leve, ou moderada, ou severa. Quer dizer, o que é normal? O sujeito que tem ereções, o que é um sujeito de 40 anos, 45, 50 anos, o que é ter uma ereção normal? Bem, aí a gente vai voltar para a definição de disfunção erétil, de impotência. Então, a disfunção erétil hoje é considerada quando o indivíduo não consegue ter uma ereção adequada para um relacionamento sexual satisfatório. Quer dizer, obviamente você vai me falar, é uma definição, é autodefinitivo, quer dizer, o paciente vai dizer, eu estou impotente. Autodescritivo, quero dizer, autodescritivo e subjetivo. Quer dizer, é difícil, às vezes o Amaury pode achar que está impotente, mas não está. Eu faço exames e digo, você não está. É quando a consciência pede e a carne não responde. Mais ou menos. Mais ou menos isso. É isso aí. Então, a definição também é extremamente subjetiva. Bom, nós falávamos antes, né, Eduardo, que muitos homens não procuram os urologistas com impotência porque tem muita vergonha de estar impotentes. Isso aí é muito ruim, porque se procurassem, provavelmente a solução estaria muito próxima. Exatamente. Isso é um outro ponto que eu acho que vale a pena nós, urologistas, nós que atuamos nesse ramo, salientar. Quer dizer, hoje em dia, projetando essa pesquisa que eu relatei nos Estados Unidos para o Brasil, a gente poderia chegar a uma cifra perto dos 15 milhões de homens com algum grau de disfunção sexual. No entanto, desses 15 milhões de homens, apenas 1% vão aos consultórios médicos. Quer dizer, ainda existe o tabu, existe a vergonha. Então, eu acho que a comunidade, a própria comunidade médica, teria que se conscientizar e ajudar esses homens a procurarem seus médicos. Um exemplo, o indivíduo vai fazer um check-up, fazer um exame de rotina num cardiologista, no seu gastroenterologista, e esse médico mesmo aventar a hipótese desse homem estar sofrendo desse mal. Então, haver uma colaboração da comunidade médica. Isso é muito importante para desmistificar essa moléstia. A impotência, ela é gradativa ou acontece abruptamente, de repente? Ou existem as duas situações? Isso, você falou bem, existem as duas situações. Então, a impotência gradativa geralmente ocorre no homem com algum problema físico, orgânico. E o indivíduo que tem um início abrupto ou gradativo da sua disfunção sexual, geralmente está relacionado a algum problema emocional, psicológico. Por exemplo, o indivíduo que perdeu o emprego ou perdeu um ente querido, então ele enviuvou, então ele começa a ter disfunção sexual abruptamente. Abruptamente, quando tem um fato marcante na vida. Exatamente. Né? Quem são os candidatos à impotência? Vamos falar um pouquinho, passar uns conselhos aí, como evitar a impotência. Sim. Conselhos do nosso convidado, o doutor Eduardo Berteiro. Eu acho que a gente pode falar um pouco primeiro das causas de impotência. Causas orgânicas ou físicas e causas psicológicas. As causas físicas orgânicas, nós podemos dizer a grosso modo que são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos. Quer dizer, o indivíduo tem um diabetes grave, tem problema de colesterol elevado, é um tabagista, é um fumante crônico há mais de 20 anos, um maço por dia. É um paciente que tem problemas vasculares, problemas coronários, é um hipertenso. Todos esses são fatores que vão
colaborar no desenvolvimento da disfunção. Aí a gente iria para a parte já emocional. Então, a impotência, vamos dizer, emocional, psicogênica, é responsável aproximadamente por 30% a 40% dos casos. Então, as principais causas seria... A principal causa seria a ansiedade de desempenho. O que é isso? Nós brasileiros temos, o machista brasileiro tem. Quer dizer, ele quer desempenhar, ele quer mostrar para a parceira, esposa, ou amante, ou seja lá quem for a parceira, que ele é capaz de desempenhar. Ele é ótimo de cama. Ótimo de cama, exatamente. E aí que ele acaba falhando e... Justamente por causa dessa expectativa que ele próprio se impõe. E ele próprio se impõe, quer dizer, ele quer mostrar que ele faz o serviço. E tem mais causas? Você falou das físicas, das psicológicas. Físicas e psicológicas. Dentro da psicológica tem essa ansiedade de desempenho, o indivíduo que perdeu o ente querido. E dentro das físicas teria também o indivíduo que tem um problema neurológico, quer dizer, que não é tão incomum. O indivíduo, por exemplo, que teve um traumatismo de medula, o paraplégico. Então, esse também é um indivíduo... Como é que é a impotência da mulher, hein, Eduardo? Olha... Essa não tem problema, não precisa endurecer nem levantar nada. Exatamente. Então, eu diria que a mulher não tem impotência no sentido de uma disfunção da ereção. A mulher não precisa de ereção. Mas a mulher tem, sim, disfunção sexual. O que é disfunção sexual? Muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo. Então, isso já é sabido. Pouco se conhece sobre isso. A gente acha que é tudo emocional, psicológico, talvez até ligado a fatos da infância. Pouco se sabe fisicamente. Agora, no entanto, eu gostaria de relatar um caso interessante. Priapismo é uma ereção prolongada. Então, quando o homem tem uma ereção prolongada, seja por medicamento, ou seja por doenças como leucemia, por exemplo. Já foi relatado em mulheres priapismo do clítoris. Quer dizer, a mulher ficou com o clítoris endurecido, vamos dizer assim, por horas. Então, foi procurar um médico. Então, isso é uma coisa que já foi relatado na literatura. Mas a disfunção sexual feminina é pouco conhecida. Eu diria que seria como a disfunção masculina há 30 anos atrás. Eduardo, nós falamos a respeito desse medicamento que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, não é? Eu senti uma certa prevenção da tua parte, não é? Com referência ao medicamento. Por quê? Quer dizer, vocês, urologistas, não torcem para que o medicamento dê certo, que o FDA, que é um importante organismo que aprova e desaprova os remédios americanos, dê o sinal verde? Sem dúvida. Logicamente que nós estamos, assim, ansiosos por esse medicamento. O que eu não quero é que exista uma falsa notícia. Todo mundo sai correndo atrás do remédio. Isso já tem acontecido, então é desagradável para mim, é desagradável para a mídia, quer dizer, eu quero relatar o que está acontecendo. Então, o medicamento não existe, tem gente que liga no consultório, o senhor tem um medicamento aí, quer dizer, isso é uma calúnia, não existe, foi feito alguns estudos nos Estados Unidos, como eu já falei, já foi até publicado por jornais americanos, quer dizer, é uma droga promissora. Como é que você teve acesso a essa notícia? Haja vista que está aí a reportagem da Veja, você que relatou, não é, o que está acontecendo para o Brasil através da revista Veja. Isso. Em primeiro lugar, eu fui ao Congresso Mundial de Impotência em São Francisco e lá foi mostrado, discutido e foi apresentado esse trabalho com esse novo medicamento, assim como no Congresso Americano de Urologia em Nova Orleans, também há poucos meses atrás. Então foi onde primeiramente se difundiu, se dissipou a notícia. Mas eu acho que o meu cuidado é também não criar falsa expectativa. Eu acho que isso que é o mais importante, quer dizer, o homem espera muito solucionar o seu problema. Então, de repente, esse medicamento não é tão bom. Eu não estou de forma nenhuma gorando, quer dizer, mas de qualquer maneira... Mas o que é que tem esse medicamento quimicamente que passa a ser uma grande novidade no setor e que não tem os outros em uso? O que é intrinsecamente o que tem esse medicamento? Bem, ele dilata as artérias que levam sangue ao pênis, em primeiro lugar, e também dilata a musculatura do corpo cavernoso. Então a gente sabe que para existir uma ereção rígida, uma ereção normal, precisa haver um aumento do fluxo sanguíneo para o corpo cavernoso e um relaxamento para quê? Para que haja um aprisionamento de sangue. Mas a prostaglandina não faz isso?
Mas a prostaglandina é injetável. Ah, então a grande virtude é ser em comprimido, que nós já falamos no começo. Está muito bem. Muito obrigado, Eduardo, pela sua gentileza. É importante a gente esclarecer o público, não é, sobre os assuntos que estão acontecendo e especialmente preveni-los, porque tem uma coisa, o remédio não existe, está dito, então está em pesquisa e todos nós vamos torcer para que ele dê certo, porque afinal vai resolver o problema de muita gente. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, eu que agradeço e espero voltar. Com o maior prazer, vamos recebê-lo aqui de volta. Tá bom, com a aprovação do remédio, falando sobre o uso do remédio aqui no Brasil. Aí eu faço questão de trazer uma amostra grátis para todos aqui presentes. Tá muito bem, obrigado.